raízes, a importância de nós crescermos para baixo, de forma que sustente o nosso crescimento acima da superfície. Na semana passada nós falamos aqui sobre Davi. Falamos que Davi começou, aliás, foi ungido rei entre 10 e 13 anos, e até os 30 anos ele ficou estagiando, e aí então ele começou a reinar no lugar de Saul. Falamos aqui sobre a importância desse tempo de preparo que Davi teve durante esses entre 17 e 20 anos, para que então depois assumisse de fato, publicamente, esse reinado que ele havia recebido de Deus há 17 ou 20 anos atrás, certo? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o processo de raízes de um homem que todos nós conhecemos, chamado Moisés. Moisés. Se nós olharmos a história de Moisés, nós vamos ficar um tanto quanto edificados. Preste atenção em algumas semelhanças, então, sobre Davi e sobre Moisés, e a importância que a preparação para que o propósito de Deus, então, começasse a se cumprir publicamente, teve de importância. A preparação, o trabalho nas raízes, o estágio, então. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Se você está passando algum desafio, nós temos uma cultura, muitas vezes, quando passamos alguma luta, de dizer que é quem? Você pode falar esse nome, gente, viu? A minha mãe não falava. A minha mãe dizia, era o bichinho, o inimigo lá de baixo. Não, nós temos autoridade. Inclusive, você tem, em nome de Jesus, autoridade sobre o diabo, certo? Então, você não precisa ter medo. É ele que tem que ter medo de nós. Então, algumas vezes, diante de alguns desafios, nós atribuímos a culpa ao diabo. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, Deus está permitindo que nós passemos por algumas situações para nos preparar. Nós precisamos entender que, quando nós queremos avançar no processo de Deus, nós não podemos avançar sem ter uma base bem estruturada. Nós não podemos crescer, como eu falei, da superfície para cima, sem ter uma raiz, então, bem fundamentada. Por isso, é importante entender que, em alguns momentos da nossa caminhada, nós não estamos sendo entregues na mão do diabo, mas nós estamos sendo tratados por Deus, para que a gente possa, então, aprender a reagir diante de várias situações. Você entende isso? Entende isso? Então, nós vamos ver hoje como foi esse processo, então, de Deus no controle do processo das raízes de Moisés. Primeiro, se nós formos a Êxodo, no capítulo 2, abra comigo, por favor. Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1, Deus, olha aqui, queridos, Deus, ele não começa a conduzir a vida de Moisés na libertação do povo. Deus não começa a conduzir, se você olhar em Êxodo, então, nós vamos abrir lá, capítulo 2, do versículo 1 em diante, nós vamos ver que Deus foi, já no início da vida de Moisés, o piloto de um cesto que foi largado na água, certo? Olha aqui, Êxodo capítulo 2, foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Preste atenção, o propósito de Deus, seja em quem for, ele não deve ficar escondido por muito tempo. Por isso, querido, se você tem um chamado de Deus, e o Senhor já falou com você há um tempo atrás, vai chegar um momento que vai ser impossível de esconder. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés nasce em meio a uma ordem, então, do rei, que era de matar todos os meninos do sexo, menino do sexo masculino é boa, né? Meninos, né? Todos os meninos eram para serem mortos e as meninas não. Nesse momento, então, a Bíblia diz que Moisés foi escondido por 3 meses, mas quando já não dava mais para esconder, porque estava crescendo e seria visível, então, esse menino, a mãe dele coloca ele num cesto, larga agora no rio, e aí nós vamos acompanhar aqui para ver. Então, eu quero dizer para você,
o propósito de Deus não pode ficar escondido por muito tempo. Talvez essa é a noite de nós colocarmos aquilo que Deus nos deu num cesto e deixar Deus conduzir, ser o piloto, como ele foi desse cestinho aqui do Moisés. Olha aqui, ó. Não podendo, porém, versículo 3, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. E aqui então Deus começa a conduzir a vida de Moisés. Versículo 4, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Versículo 5, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. É importante nós compreendermos que aqui há alguém que estava destinado pelas leis da época ou pelo governo para ser morto. Talvez, queridos, muitos de nós, na nossa caminhada, ou até mesmo hoje, a gente para pensar e diz assim: olha, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. É assim ou não é? Ou é só comigo? Gente, eu não sei onde eu estaria se eu não estivesse nos caminhos do Senhor. Eu não sei onde eu teria parado se Deus não tivesse alcançado o meu coração para cumprir esse propósito. Então, deixa eu falar uma coisa. Talvez algumas pessoas aqui nessa noite viveram uma vida bem difícil lá no passado e talvez escaparam por pouco da morte. Não, você não escapou por pouco. Deus já estava conduzindo a sua vida, porque há um propósito estabelecido nos céus para você e não tem mais como ficar escondido. Você entende isso? Agora, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que quem acha o cesto, então, é a filha daquele homem que havia mandado matar as crianças. Gente, como explica uma coisa dessas, quando essa mulher olha para dentro daquele cesto, e a Bíblia diz que ela teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. A filha do rei deveria de pegar o cesto e dizer: pai, está aqui mais uma oferta para ti, achei mais um menino, mais um para morrer. Mas a Bíblia diz que essa criança cai nas graças da filha de Faraó, e ela então toma ele para si como seu filho, e aí depois nós vamos continuar vendo que o milagre de Deus continua. Então, para entender, se você está notando, Deus, ele não começa a conduzir a vida de Moisés somente no momento em que Moisés começa a levar o povo para fora do Egito. Deus começa a conduzir a vida de Moisés desde o início. Se nós compararmos então com a vida de Davi, nós vamos ver que um dia o Samuel vai ungir o rei, mas ele já tinha os seus 10 ou 13 anos entre essa idade. Aqui não, aqui desde o início Deus já está cuidando para que o propósito dele se cumpra na vida desse menino, certo? Então Deus começa lá atrás. Segundo, preste atenção, a filha do mandante das mortes adota essa criança que deveria então ser morta. Mas olha o que acontece do versículo 7 em diante. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã de Moisés: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou quem? Quem ela foi buscar? Ô, gente, pode falar, pode falar. Falar pode, isso. A mãe do menino, a mãe de Moisés, certo? Foi buscar a mãe do menino, versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Preste atenção, a criança que estava destinada à morte é achada pela filha do mandante. Ela identifica aquela criança como um hebreu, como filho dos hebreus. E agora, então, Deus providencia um cuidado, uma ama de leite para aquela criança, que não era uma ama de leite, era a própria mãe. Será que a gente consegue imaginar, quando essa mãe, Joquebede, coloca a cesta no rio, será que ela consegue imaginar o que aconteceria com Moisés? Talvez não. Talvez essa mãe pensava o seguinte: eu vou só
proteger o meu filho, mas quando Deus está no controle da cesta, ela vai parar no lugar certo e não tem coração duro, então, que não amoleça diante de um propósito do Senhor. Essa mulher chama agora a mãe de Moisés, que era uma escrava, e ela diz: cuida para mim dessa criança, porque ela é minha. Ela não sabia que não era, era da mãe, e com tudo isso, essa mulher que era escrava ainda recebe um salário para cuidar do seu próprio filho. Talvez, se tudo isso não tivesse acontecido, como escrava, teria suas dificuldades para sustentar a criança, mas Deus providencia tudo quando há um propósito estabelecido para alguém, certo? Olha aqui, leva este menino, cria-mo, ela está dizendo: cria para mim, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Quando Deus, querido, está no processo, quando Deus está trabalhando para fortalecer as nossas raízes, preste atenção, Ele faz o que tem que fazer, Ele abençoa quem tem que abençoar, e acabou. Versículo 10, sendo o menino já grande, ele o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Terceiro ponto nesse processo de fortalecimento das raízes de Moisés. Olha aqui, Moisés não perdeu a sua identidade no processo. É muito importante nós compreendermos que as dificuldades que nós passamos, elas não devem roubar de nós a certeza de quem nós somos. Os desafios que nós passamos na caminhada cristã, em vários aspectos da nossa vida, eles não devem jamais roubar de nós a percepção de quem é Deus. Quem é o nosso Deus? Deus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Deus é um Deus que abre os mares. Deus é um Deus que, quando o povo estava no deserto, coloca sobre eles à noite uma coluna de fogo para aquecer. Deus é o Deus que coloca sobre eles durante o dia uma nuvem para que eles caminhem na sombra. Deus é o Deus que, quando eles precisavam comer, mandava o maná do céu e acabou. Esse é Deus. E nós não podemos, então, perder essa identidade no meio do processo. Por quê? Se Deus está nos preparando para algo e nós perdemos a identidade, nós retomamos para o início. Quando nós olhamos aqui no versículo 11, do mesmo capítulo, então, de Êxodo, certo? Êxodo capítulo 2, no versículo 11 diz: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos. E aqui ele está falando, os irmãos não eram da família do faraó ou da filha de faraó, mas o povo de Israel, e viu os seus labores penosos, o trabalho pesado, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Moisés olhou e disse assim: opa, eu cresci dentro de um palácio, eu fui criado pela filha do faraó, mas eu não esqueci a minha identidade. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem é o meu Deus, eu sei a que povo eu pertenço, e eu sei quem domina sobre nós. Sabe o que dificultaria, querido, esse processo de raízes aqui de Moisés? Se ele tivesse esquecido que não era egípcio. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Sabe por que muitas pessoas estão travadas nesse processo de fortalecer raízes para crescer para cima também? Porque muitas vezes elas esquecem que elas não são do mundo. Elas esquecem que elas não fazem parte de uma cultura que o mundo tenta nos impor todos os dias. Moisés, aqui mesmo sendo criado pela filha do faraó, dentro de um palácio, ele não esqueceu das suas origens, ele não esqueceu quem ele era, de onde ele veio e quem era o seu povo. Eu quero te orientar nessa noite. Nós devemos lembrar sempre quem é o nosso Deus. Nós não podemos sair lá fora, queridos, e talvez aqui dentro, lutar e pedir: Deus, fortalece as minhas raízes, mas quando nós saímos lá fora, nós perdemos totalmente a nossa identidade. Se nós olharmos aqui para Moisés, nós vamos ver que ele se comporta como um hebreu, defendendo os seus, não como um egípcio. Você entende isso? Quem é o seu Deus? Você foi chamado para quê? E quando nós entendemos isso,
esse processo de aprofundamento das raízes, ele acontece de maneira mais suave. Agora, se Moisés tivesse dito assim, já fui desse povinho aí, agora eu sou egípcio, eu não tenho nada a ver, querido, ele estava com esse processo de fortalecimento das suas raízes comprometido. Versículo 2, olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que os dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Versículo 15, informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Preste atenção. Chegou um momento da caminhada de Davi, durante esses 17 ou 20 anos, que Saul agora, quando se sente ameaçado, ele passa o tempo todo correndo atrás de um objetivo, matar Davi. Agora o faraó está querendo matar Moisés. Por isso, irmão, olha para mim, por favor. Não se preocupa se quando você está ouvindo a voz de Deus e obedecendo, não se preocupa se tem alguém planejando contra a tua vida, porque quem está cuidando de você é Deus. Quem vai te conduzir é o Senhor. E talvez você vai, quando a gente fala a palavra matar, a gente lembra de morte física, juntar as canelas, né, esticar o esqueleto. Não é isso. Mas tem muitas pessoas que estão nos matando com as suas palavras. Tem muitas pessoas que estão querendo nos matar, lançando maldição sobre as nossas vidas. Não se preocupa, porque quem está dentro do processo de Deus não será atingido em nome de Jesus. Moisés já era para ter morrido há muito tempo, e agora ele chega aos 40 anos, e ele precisa fugir. Com 40 anos ele deveria de estar pensando em se estabilizar, vou construir a minha casinha aqui. Não, ele começa agora a fugir, e a Bíblia diz que durante 40 anos esse homem fica no deserto. Mas não é só isso, Saul também queria matar Davi. Davi fugiu da presença de Saul. E como Moisés vai parar no deserto, a Bíblia diz que Davi vai para a caverna de Adulão. Depois de tudo isso, aí sim ele vai reinar. Pastor, eu não sei, eu estou pensando bem se eu quero entrar nesse processo de Deus. Irmão, não fale besteira. Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque nós não conseguimos administrar bem sozinhos. Deus nos criou, amém? Você crê nisso? Deus criou você e Ele conhece todos os defeitos que você tem. Então deixa Ele te conduzir, porque se você estiver dentro do processo de Deus, Ele vai não só te levar, mas vai te guardar enquanto estiver te levando. Amém? Outro ponto, 4. A Bíblia diz que Moisés, ele casa com a filha de Jetro. E eu parei para pensar, o que isso tem a ver com a nossa pregação? O que Deus estava querendo ensinar para Moisés, quando coloca ele para casar com a filha de Jetro? Deus queria ensinar a Moisés paciência. Pastor, como assim? Você sabia que o homem dificilmente pede informação quando está indo para um lugar que ele não conhece? Tu não pede, tem cara de que não pede. Tu também não. Pede, Jorge? Pede, certo. A maioria dos homens não pede. Eu fui motorista de ônibus há muitos anos atrás, não muitos, que eu não sou tão velho também, né? Mas eu sou mais velho que esse camarada aqui, ó. Esse aqui já é vô. Há muitos anos atrás, e minha esposa e meus filhos ficam em cólicas quando eu digo para eles, já fiz essa linha. Isso eu estou dizendo conheço, e normalmente eu me perco, certo? Mas olha só, imagina um povo liderado por Moisés andando em voltas. E a mulher dizendo o tempo todo, ô amor, eu acho que a gente já passou por aqui. Eu acho que a gente já passou por aqui. Eu acho que a gente já passou por aqui. Preste atenção. A resposta de Moisés deve ter sido muitas vezes, não te preocupa, amor, eu não estou perdido, certo? Mas ele foi treinado. O outro ponto que eu quero, depois de descontrair um pouquinho assim,
ele se tornou pastor de ovelhas. A Bíblia diz que quando Moisés enxerga as filhas de Jetro sendo maltratada por pastores da região, ele vai lá e defende, bota eles para correr. E Jetro então pergunta para as meninas: por que vocês não trouxeram ele aqui para comer pão? Então ele traz, certo, para comer pão, e ele acaba então casando com a Zípora, que era a filha do Jetro, certo? E nesse momento então, no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 1, fala agora que Moisés vai pastorear o rebanho de Jetro. Você já percebeu que é o segundo pastor então de ovelhas que Deus começa a fortalecer suas raízes para que depois conduza o seu povo? Foi assim com Davi e agora está sendo também com Moisés. Moisés começa a cuidar do rebanho do Jetro, sendo treinado em um estágio agora então para conduzir depois todo o povo, que eram muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, para fora do Egito. Mas ele passa por um processo de estágio. Era o processo de Deus para fortalecer as raízes desse homem e levá-lo em direção a um propósito que já estava estabelecido para a sua vida por Deus. Pastorear ovelhas, certo? Está em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Bom, o próximo. Deus está no controle do processo de fortalecimento de raízes de Moisés, quando ele começa agora a treinar Moisés para falar. Êxodo capítulo 4, do versículo 10, 12. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, olha aqui, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou o mudo, ou surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Como é que um líder se comunica se ele não sabe falar? Isso é impossível. Você consegue entender que o processo de treinamento de Deus é um processo completo? E agora então, segundo alguns especialistas, estudiosos, a doença então na boca de Moisés era uma gagueira. Moisés não tinha habilidade para conversar, para falar com as pessoas, pesado de língua, mas o Senhor diz para ele: eu te ensinarei o que hás de falar. Esse é um processo de fortalecimento de raízes. Sabe o que me chama a atenção? Muitas vezes pessoas que querem avançar nesse processo, crescendo com Deus, mas elas não estão disponíveis para aprender. Pessoas que querem crescer para cima, mas elas não estão disponíveis para tratar as suas raízes, para que quando elas começarem a crescer, essa árvore não caia. E desse processo, então, de treinamento e de fortalecimento das raízes, Deus começa agora a tratar com Moisés uma insegurança que ele tinha. Senhor, eu não sei. Ele chega a dizer: manda outro que não seja eu. Até o momento que Deus diz assim: vamos fazer assim, ó. Eu vou falar contigo, falar com Arão. Eu vou falar contigo, tu fala para Arão, Arão fala para o povo. Mas o propósito era, para liderar isso, era para Moisés. Então, irmão, presta atenção. Não terceirize aquilo que Deus deu para você. Não terceiriza, Jorge, aquilo que Deus te deu. Não terceiriza, Cristo. Não terceiriza. Cumpre aquilo que Deus te deu, porque Ele sabe o que é melhor para você. Nós vamos encontrar muitas pessoas na caminhada que talvez não enriqueceram, talvez não tiveram tudo aquilo que sonharam ter, e elas estão frustradas. Mas nós encontramos pessoas que têm o básico para viver, mas estão felizes, porque elas estão servindo a Deus naquilo que Deus estabeleceu para elas. Agora, para isso, é importante compreender que a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, por exemplo, aquele que deseja ser um pastor, servir, pregar, esse camarada está desejando coisa boa. Mas ele precisa entender que não é só desejar, precisa passar por um processo de treinamento. E é isso que Deus está fazendo com o seu servo Moisés. Deus não poderia entregar a ele um povo para tirar do Egito se o cara não sabia nem falar. Você entende isso? Eu já vi pessoas ir embora. Já vi pessoas ficarem chateadas
quando a gente tem que sentar com muito amor e dizer, irmão, dá uma olhada nisso, melhora isso, melhora aquilo. Porque as pessoas, nós, seres humanos, nós achamos que somos a última bolachinha do pacote. Às vezes nós pensamos que somos farelinho, né? Não tem mais ninguém depois de nós. Meu irmão, nós temos muito para aprender. E esse processo de treinamento de Deus abrange então isso também. Sétimo, Deus conversa com Moisés no campo, enquanto ele cuidava das ovelhas. Lembra de Davi? Davi estava lá no campo, tocando a harpa para as ovelhas, fazendo tiro ao alvo com a sua funda, sendo preparado por Deus para tocar na casa de Saul, sendo preparado por Deus para derrotar o gigante. Era isso que Davi estava fazendo no campo, e ao mesmo tempo que cuidava as ovelhas, tinha comunhão com Deus. Nesse momento aqui, Deus conversa com Moisés, enquanto Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro. Um dia em que Moisés pastoreava as ovelhas, chegou até o monte Horebe, ali um anjo apareceu no meio de uma sarça ardente. Logo, Deus começou a falar diretamente com Moisés, e isso se repetiu por várias vezes. E aqui, a Bíblia não cita todas as conversas, mas eu fico imaginando qual era a aula que Moisés recebia todas as vezes que o próprio Deus vinha falar com ele, para o treinar, para fortalecer as suas raízes. A pergunta, querido, talvez você está aqui nessa noite, está dizendo assim, pastor, mas que processo difícil. É difícil quando isso não é natural. Presta atenção, Deus já estava treinando a sua fala, mas agora Ele também precisa treinar os seus ouvidos. E Ele toda vez, né, a Bíblia cita várias vezes que Deus, agora Ele começa então a falar com Moisés. O que Deus está querendo? Que Moisés conheça a sua voz. Que Moisés ouça diretamente a voz de Deus. É importante ouvir? É claro que o próprio Deus disse, eu vou falar contigo e tu fala com Arão. E ele vai falar ao povo. Moisés precisava, assim como nós precisamos nesse processo, aprender a ouvir claramente a voz de Deus. Pastor, como se ouve claramente a voz de Deus? Puxa vida, uma das oportunidades são momentos como esses, que nós paramos para falar sobre a palavra de Deus. Um outro momento é quando você está sozinho na sua casa, meditando na palavra de Deus. A Eduarda ministrou aqui, minha filha, domingo pela manhã, falando sobre a importância de nós não dependermos somente do pastor. E eu lembro de uma pergunta que ela fez. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos várias pastores ministrando. E se não tivesse a internet? E se não tivessem pastores? Como seria o nosso relacionamento com Deus? Por isso, é importante nós nos esforçarmos para aprendermos a ouvir claramente a voz desse Deus. Porque antes de falar com todos, Deus quer falar conosco, lá no secreto. Você entende isso? E assim Ele vai te conduzir. É melhor você ouvir diretamente de Deus sobre o processo que Ele está fazendo na sua vida, do que ter que depender de outros. E muitas pessoas estão sendo enganadas porque elas não sabem ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas têm preguiça de escutar essa voz, de treinar para ouvir a voz de Deus, e elas começam então a ouvir muitas baboseiras, às vezes profetadas, de homens e mulheres que usam o púlpito para pregar coisa que não tem nada a ver. Então, irmão, toma cuidado. Comece a buscar a Deus de maneira que a gente aprenda, então, a identificar a sua voz. Bom, vamos lá. O 8º ponto, Moisés, nós já vamos encerrando. Moisés começa o trabalho prático. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem tem menos de 50 anos aqui? Levanta a mão. Legal. Quem tem menos de 60? É óbvio, né? Agora, quem tem mais de 60 anos? Levanta a mão aqui. Acho que nessa noite somos todos jovens, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Para com essa conversa. Ai, pastor, eu não posso me envolver porque eu já estou muito velho.
Ah, pastor, eu já não tenho mais vigor. Irmão, Moisés começa o trabalho prático de liderar o povo aos 80 anos. Que vergonha. Abraão engravida sua velhinha aos 99. Que vergonha. Nós precisamos parar de dar desculpas. Moisés começa o trabalho prático, aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, com 80 anos. Você lembra de Davi? Davi é chamado entre 10 e 13, começa aos 30. Abraão, Deus começa a conduzir ele lá no início, e ele só vai desenvolver o chamado de Deus, especificamente para libertar o povo, com 80 anos. Então Davi espera entre 17 e 20 anos, Abraão espera 80. E durante todo esse tempo, ele vai estagiando. Durante todo esse tempo, ele passa por um processo, então, de fortalecimento das raízes. Porque o trabalho que Moisés tinha para fazer era liderar milhões de pessoas para fora do Egito. Muitas pessoas. Muitas e muitas e muitas. Agora, nós vamos ver o seguinte. Capítulo 4, versículo 1 de Êxodo. Deus concede poderes a Moisés. No capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que agora, então, Moisés, ele volta para o Egito para começar a cumprir, então, esse trabalho que Deus tinha determinado para ele. Êxodo capítulo 7, versículo 14, os céus trabalham para cumprir o propósito de Deus em Moisés. Nesse texto aqui, em Êxodo 7,14, os céus começam a mandar as pragas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está fazendo força demais e nunca viu resultado, isso pode ser um sinal de que o céu não está trabalhando a seu favor. Porque quando é propósito de Deus, ele vai se cumprir e acabou. Você entende isso? E nesse momento, então, os céus começam a enviar provisão, a enviar ferramentas para que Moisés comece a cumprir aquele propósito pelo qual ele foi treinado durante 80 anos. 80 anos. Seguimos. Quando nós olhamos Êxodo, capítulo 13, versículo 17, nós vamos ver o povo do Egito saindo pelo caminho mais longo. Eles poderiam passar pelo caminho dos filisteus, mas o cuidado de Deus para que esse povo não passasse por esse caminho e desanimasse e quisesse voltar por causa das guerras, mesmo que houvesse uma terra prometida. Se eles se deparam, mudança não é fácil. Bem ou mal, eles eram escravos, mas eles tinham os alhos, tinham as cebolas. É disso que eles sentem saudade lá no deserto. Mudança não é algo fácil. Agora, o que Deus faz com eles? Eu vou mandar eles por um caminho maior. Por quê? Se eles saírem daqui do Egito agora e se depararem com uma guerra, eles vão querer voltar todos para o Egito e o propósito está comprometido. Então, a volta maior era o propósito de Deus. Quando nós vamos a Êxodo, capítulo 14, no versículo 15, o povo todo com Moisés está diante do mar. E Moisés começa a falar com Deus e diz: tu está chorando por quê, cara? Manda o povo marchar, vai em frente. E a Bíblia diz que Moisés toca então com o seu cajado e o mar se abre. Esse camarada, querido, e muitos outros milagres. Agora, tem alguns pontos importantes nesse processo que nós precisamos entender. Deus, o fato de nós estarmos no processo de Deus, não significa que nós somos perfeitos. Se nós olharmos por todas as Escrituras, nós vamos ver que em nenhum momento a Bíblia esconde os defeitos de nenhum dos homens e mulheres de Deus. Todos eles foram falados. Agora, Moisés tem duas coisas que eu queria citar aqui, em Números, capítulo 20,
quando você vier quarta-feira para a igreja, traz um papel e uma caneta, porque nós vamos ler a Bíblia nas quartas-feiras mais do que em outros dias, amém? Você que está em casa também anota. Números capítulo 20, do versículo 7 ao 11 diz: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Olha, diga comigo, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Versículo 9, então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, eu fiquei imaginando o tom desse recado: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Esse discurso deveria estar meio inflamado pela reclamação. Esse povo dizia assim, nos tiraram do Egito para morrer de sede aqui no deserto. Por que Moisés fez isso? E nesse momento então, essa indignação de Moisés faz ele tomar uma atitude desnecessária que compromete a parte final desse propósito com ele. Versículo 11, Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes. Preste atenção, o Senhor havia dito para ele: Moisés, fala para a rocha que a rocha vai dar água. Quando Moisés fala para a rocha, ele está mostrando que não é necessário esforço, não é necessário briga, Deus está no controle e Ele vai suprir as necessidades. Mas quando Moisés bate a rocha, ele mostra indignação, ele mostra um ato de desobediência a Deus, e ele fere a rocha não somente uma vez, mas 2 vezes. Existe uma diferença muito grande entre falar a rocha e entre bater nela 2 vezes. 2 vezes. E Moisés faz isso. A Bíblia diz que saíram água, toda a congregação bebeu. Preste atenção, mas nesse momento, por desobediência a Deus, Moisés perde o passaporte para entrar na terra prometida. Aqui Moisés, Deus disse para ele: Moisés, entrega o teu passaporte, porque a tua vez passou. Eu não disse para você bater, eu disse para você falar a rocha. A orientação de Deus para Moisés foi muito clara. Para nós encerrarmos nessa noite, preste atenção. Quando Moisés desobedece a Deus, batendo na rocha, Deus toma dele então esse direito de entrar, mesmo que ele estivesse conduzindo o povo, e ele conduz o povo até a entrada, e a Bíblia diz que quando eles chegam perto, ele passa essa missão agora para Josué, e ali ele morre. A Bíblia diz que Moisés não morreu fraco, não morreu com a visão turva. Moisés ainda tinha saúde para chegar no lugar que Deus havia prometido. Mas por causa de uma atitude, ele compromete esse processo. E uma das perguntas que eu me fiz nessa tarde, preste atenção: por que Moisés não desiste? Por que Moisés não reclama? A Bíblia diz, em Hebreus no capítulo 11, que os olhos de Moisés estavam voltados para uma vida vindoura. Moisés entendeu que pisou na bola. Olha aqui, Deuteronômio 34, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor.
O ministério de Moisés dura o mesmo tempo do reinado de Davi, 40 anos. E Moisés está aqui com 120 anos, com vigor, com uma vista boa, e só não entra na terra porque durante o processo ele desobedece uma ordem clara de Deus. Irmão, deixa eu falar algo para você nessa noite. Deus tem propósito para as nossas vidas. E eu vou repetir hoje. E na quarta-feira que vem eu quero falar de um outro personagem, lá do Novo Testamento agora. Eu vou repetir isso. Para que esse processo, esse propósito, aliás, se cumpra nas nossas vidas. O processo de fortalecimento das raízes precisa acontecer. Senão nós não vamos chegar lá. Agora, pastor, Moisés manchou a história dele quando tem essa atitude. Olha só, mesmo com os defeitos e limitações de Moisés. Deuteronômio 34, não precisa abrir. Deuteronômio 34, 10 diz: nunca mais, preste atenção nessa expressão, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Não teve outro. Essa experiência foi de Moisés, dentro de um processo de fortalecimento, um estágio para fortalecer raízes. Enquanto ele estava lá no campo, pastoreando as ovelhas, ele não estava ainda cumprindo o propósito que Deus havia dado para ele, que era de tirar o povo do Egito. E nesse momento, enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está servindo, enquanto ele está fazendo, tocando a sua vida, Deus está falando com ele face a face, e nenhum outro foi igual a Moisés, diz Deuteronômio capítulo 34, no versículo 10. Mesmo com os defeitos e limitações, preste atenção, nós temos em Hebreus capítulo 11, um conteúdo chamado Galeria dos Heróis da Fé. E aqui dentro dessa galeria, no versículo 23 diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Versículo 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Eu duvido que essa geração de hoje escolheria ser maltratado junto com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres, das riquezas, dos tesouros de um palácio. Agora é importante entender que uma decisão como essa muda todo o final, irmão. Se nós saímos daqui nessa noite esquecendo disso, se nós saímos daqui nessa noite com os nossos olhos voltados para a riqueza, voltados para a honra, para o prestígio, pastor, eu não quero ser maltratado, ninguém gosta, mas nós precisamos entender o que a Bíblia diz, que nós somos peregrinos aqui nessa terra, essa nossa pátria é uma pátria celestial, e todo o sofrimento que nós tivermos aqui por causa do nosso Deus é válido, porque nós estamos sendo preparados para conviver a eternidade com Ele. Amém? Dá um sorriso para mim, por favor. Vamos ver os olhos de quem está sorrindo, alguns estão no escuro. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tem algumas pessoas que não recusam o prestígio, a honra, o elogio por causa de Deus. Tem algumas pessoas que nunca vão chegar no final do processo, porque elas estão vivendo para si, elas estão vivendo para a sua honra, elas estão vivendo para serem exaltadas. E esse homem que tinha toda a possibilidade de desfrutar daquilo que era dele, porque ele foi criado ali como filho, ele recusa. E a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus
do que usufruir de prazeres transitórios do pecado. Seguindo, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O galardão. Moisés já sabia que havia um presente de Deus nos céus para ele. Então, o que ele estava vivendo durante esses 120 anos era só o início, era pouquinho, comparado àquilo que Deus tinha preparado para ele. Irmão, eu tenho batido muito isso aqui. A igreja de hoje precisa voltar a falar sobre céu e inferno. A igreja de hoje precisa voltar a falar sobre pecado e sobre santificação. Porque se nós esquecermos essas coisas, nós estamos andando sem direção. Nós precisamos voltar novamente a contemplar não só o que essa vida tem para nos oferecer, mas aquilo que está preparado nos céus para nós. Essa vida é curta, a eternidade não. Moisés não desanima. E diante de todos os desafios que ele passa nesse processo, quando ele começa a conduzir o povo, ele sobe no monte para falar com Deus. Quando ele desce, o Arão tinha feito um bezerro de ouro para eles adorarem. Imagina para um líder que recém está vindo do monte, falando com Deus, trazendo direção. A Bíblia diz que em um momento ele se ira e ele quebra as tábuas dos mandamentos de Deus. Moisés é acusado de ter tirado o povo para morrer no Egito. E o povo não morreu por causa de Moisés. O povo morreu por causa que era rebelde, era desobediente, não honrava Deus. Moisés estava cumprindo o projeto de Deus para a sua vida, mas os olhos dele não estavam somente para aquela terra prometida. Os olhos dele estavam voltados para o galardão, para os céus. Posso fazer uma pergunta para você nessa noite? Para nós, onde estão os nossos olhos? Ah, pastor, a minha terra prometida, o meu sonho, pastor, é o carro. Meu irmão, só isso. Pastor, o meu sonho é um casarão com 5 quartos. Só isso? Quando nós aprendermos a contemplar o galardão, a recompensa do serviço, de servir a Deus, eu tenho certeza que as outras coisas serão para nós insignificantes. Mas nós encontramos hoje pessoas frustradas, tristes, caídas, porque os sonhos que elas têm para essa terra não se cumpriu, e elas perderam o foco daquilo que era mais importante, que está nos céus. O irmão, Moisés era um homem limitado e tão pecador como nós, mas ele aceitou viver esse processo de fortalecimento das raízes, e agora nós encontramos ele aqui, fazendo parte dessa galeria chamada Galeria dos Heróis da Fé. Moisés já está com Deus, e era isso que ele contemplava. Então eu quero nessa noite orar com você. Eu não sei como você anda nesses dias, como você chegou aqui. Olha para mim, por favor. O que roubou a sua visão do propósito de Deus? Foi o seu marido? Foi a sua esposa? Foi um líder? Foi um pastor? O que roubou a nossa visão? Deixa eu falar uma coisa. Tentaram matar os meninos, mas Deus tinha um propósito para Moisés, e Moisés vai parar dentro do palácio. Você está aqui nessa noite, e eu tenho certeza que Deus conduziu o cesto que você estava para chegar aqui, porque era na casa do faraó que ele estava seguro.
era na casa do mandante do crime. Ele estava seguro porque Deus estava no controle. Irmão, por favor, não abandona a sua fé, não larga Deus porque alguém um dia te feriu. Deixa Deus conduzir o cesto, deixa Deus te levar para o propósito, deixa Deus conduzir a sua vida. Isso é fortalecer raízes. É tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de milagres, é tempo de nós deixarmos Deus mexer, talvez nas nossas feridas, para que nós possamos continuar esse processo. E eu tenho certeza, eu não acredito em coincidência, eu acredito que Deus nos trouxe aqui nessa noite, vocês que estão visitando, vocês que congregam, você que congrega em outro ministério, vocês que estão em casa, ei, não há coincidência, Deus está no controle. Deus está no controle. Então nessa noite eu quero pedir para você, vamos ficar em pé. E aí no seu lugar, se o Espírito Santo falou com você, nós não podemos vir para frente. E talvez esse tempo está nos ensinando que nós precisamos atender o apelo não de um pastor, mas um apelo do Espírito Santo onde nós estivermos. Não é somente aqui na frente, é aí no seu lugar, lá na rua, na nossa casa. Aí no seu lugar, feche os seus olhos nessa noite. Onde você parou nesse processo? Como você está hoje, irmão? O Espírito Santo está falando conosco nessa noite. É momento de nós focarmos a nossa visão naquilo que é importante. Então, com seus olhos fechados, coloque a mão aí no seu coração e diga: Senhor, está aqui o meu coração para Ti. Ah, Senhor, se há um propósito mesmo para a minha vida, então eu estou aqui disponível, Senhor. Irmão, você não vai morrer se estiver no processo de Deus, porque Deus te leva, mas Ele te cuida. Fale com Ele, tire alguns minutos agora e fale com o Senhor. Diga: Senhor, por favor, me ajuda a retomar essa caminhada. Aleluia.